Você já se sentiu magoado, desconcertado ou até mesmo profundamente abalado por opiniões, insultos ou julgamentos de outras pessoas? Se sim, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós já passamos por isso, e as feridas emocionais desses momentos podem ser profundas. Imagine estar em uma situação em que alguém desvaloriza suas ações, ataca suas crenças ou simplesmente emite um julgamento negativo sobre quem você é. Essas situações não só ferem nosso orgulho, mas também abalam nossa confiança e nos fazem questionar nosso próprio valor. A sensação de ser alvo de críticas e julgamentos pode despertar uma série de emoções: raiva, tristeza, insegurança e até mesmo um sentimento de injustiça. O impacto emocional pode ser avassalador, afetando não só nosso bem-estar emocional, mas também nosso desempenho no trabalho, nossos relacionamentos e até mesmo nossa visão de nós mesmos. No entanto, é importante compreender que lidar com essas situações faz parte da experiência humana. E é aqui que a filosofia estoica entra como uma ferramenta valiosa para enfrentar esses desafios. A filosofia estoica, especialmente os ensinamentos de Epicteto, oferece um guia prático e profundo sobre como lidar com insultos e julgamentos alheios, permitindo-nos encontrar uma forma mais serena e equilibrada de encarar essas situações. Breve contextualização sobre Epicteto e sua filosofia estoica. Epicteto foi um filósofo estoico nascido por volta do ano 50 d.C. na Frígia, uma região da atual Turquia. Apesar de ter vivido há séculos, seus ensinamentos continuam relevantes e impactantes nos dias de hoje. Ele foi um dos principais representantes do estoicismo, uma corrente filosófica que se destaca por sua abordagem prática e direcionada para a busca da sabedoria e da serenidade interior. A filosofia estoica prega a busca pela tranquilidade mental, independente das circunstâncias externas. Epicteto acreditava que a chave para essa tranquilidade residia na capacidade de diferenciar aquilo que está sob nosso controle daquilo que não está. Ele ensinava que muitos dos nossos sofrimentos provém da tentativa de controlar ou se preocupar com coisas externas, como as opiniões alheias ou eventos além do nosso domínio. Epicteto destacava a importância de focar nas nossas próprias ações, pensamentos e atitudes, pois esses são aspectos sobre os quais temos controle direto. Ele ensinava a aceitar as coisas externas com serenidade, visto que não podemos controlá-las. Seus ensinamentos estão impregnados de práticas e princípios destinados a fortalecer a mente e o espírito diante das adversidades da vida, incluindo os insultos e julgamentos alheios. Essa filosofia é extremamente relevante nos dias atuais, oferecendo uma bússola para aqueles que enfrentam desafios emocionais decorrentes de críticas e julgamentos, mostrando um caminho para encontrar a serenidade e a força interior, mesmo diante das situações mais adversas. Fundamentos da filosofia estoica. Princípios fundamentais do estoicismo. A filosofia estoica é fundamentada em princípios que visam alcançar a tranquilidade interior e a sabedoria diante das adversidades da vida. Para nos ajudar a enfrentar os julgamentos alheios, é importante conhecer 3 princípios estoicos. Primeiro, o conceito de controle. O ponto central da filosofia estoica é sabermos identificar o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto enfatizava que nossa capacidade de controlar as próprias ações, pensamentos e atitudes é uma fonte essencial de poder e serenidade. O que não está sob nosso controle, como as ações dos outros ou eventos externos, não deve causar aflição. Segundo, a indiferença às coisas externas. A filosofia estoica propõe uma atitude de indiferença tranquila em relação às coisas que não podemos controlar. Isso não significa desinteresse, mas sim aceitação serena daquilo que está além do nosso domínio. Essa indiferença não se trata de apatia, mas sim de desenvolver uma postura equilibrada diante das circunstâncias externas. Terceiro, a busca pela tranquilidade interior. A busca pela tranquilidade interior é um dos objetivos centrais do estoicismo. Epicteto ensinava a importância de cultivar uma mente tranquila, capaz de manter a calma e a serenidade mesmo diante das situações mais desafiadoras. Isso se dá ao focar nas nossas reações e pensamentos,
direcionando-os para o que é construtivo e sereno. Identificando o conceito do controle no cotidiano, imagine aquele momento em que você posta algo nas redes sociais e, em questão de minutos, recebe uma enxurrada de comentários, alguns deles cheios de críticas e julgamentos. Essa situação, comum nos dias atuais, frequentemente nos deixa desconfortáveis e irritados, pois não temos o controle sobre as reações das pessoas. É nesse cenário que o ensinamento estoico sobre controle se destaca. Epicteto ressaltava a importância de identificar o que está sob nosso domínio e o que não está. Em meio aos comentários negativos, não podemos controlar as opiniões alheias, mas podemos controlar nossa resposta a esses comentários. Podemos optar por não permitir que essas críticas afetem nosso estado mental, focando em como reagimos a elas. Um dos pilares do estoicismo é aceitar o que está além do nosso controle e concentrar nossa energia no que podemos influenciar. Ao aceitarmos que não podemos mudar a maneira como os outros nos veem, direcionamos nossa atenção para a maneira como lidamos com essas avaliações externas. Assim, encontramos um espaço de poder pessoal, mesmo diante de críticas e julgamentos externos. Particularmente ao aplicar essa filosofia, percebi uma transformação na forma como lido com essas situações. Em vez de me sentir impotente diante dos comentários desfavoráveis, passei a focar no que posso controlar. Minha reação e a atenção que dou a essas opiniões. Essa mudança não apenas reduz o estresse, mas também proporciona uma sensação de liberdade e controle sobre minhas próprias emoções. Epicteto destacava: nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Essa citação ecoa a ideia fundamental de que o controle reside na maneira como escolhemos interpretar e reagir aos julgamentos externos, não na validade desses julgamentos em si. Essa simples mudança de perspectiva pode fazer uma diferença notável em como lidamos com as avaliações e críticas no nosso dia a dia. Indiferença às críticas. Uma abordagem estoica para lidar com julgamentos. Imagine receber críticas severas sobre seu trabalho ou opiniões pessoais nas redes sociais. Muitas vezes esses comentários negativos provocam em nós reações indesejadas como raiva, tristeza ou constrangimento. Mesmo que as críticas em si estejam além do nosso controle, nossa reação a elas não está. E é nesse ponto que a filosofia estoica propõe uma postura de indiferença tranquila. Epicteto defendia a ideia de aceitação serena daquilo que está fora do nosso domínio. Assim como não podemos controlar as opiniões alheias, muitas vezes enfrentamos situações em que somos alvo de críticas e julgamentos. A abordagem estoica nos convida a adotar uma atitude de indiferença não apática, mas equilibrada diante dessas circunstâncias externas. Essa indiferença não significa desinteresse, mas sim escolher como reagir às críticas. Podemos optar por não permitir que esses comentários afetem nossa paz interior, concentrando-nos em como lidamos com essas avaliações. Isso implica em não deixar que as opiniões alheias determinem nosso estado emocional, mas sim focar na nossa resposta a elas. Pessoalmente, ao aplicar esse princípio, percebi uma transformação na forma como lido com críticas e julgamentos. Em vez de me deixar abalar por opiniões negativas, passei a focar naquilo que posso controlar, minha reação e a importância que dou a essas críticas. Essa mudança não apenas reduziu o impacto emocional, mas também fortaleceu minha capacidade de enfrentar essas situações. Epicteto afirmava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase reflete a essência da indiferença às críticas na filosofia estoica. O foco está na nossa resposta aos julgamentos externos. Desenvolver essa postura equilibrada diante das críticas pode contribuir significativamente para nossa serenidade e bem-estar emocional, principalmente quando somos alvo de avaliações adversas. A busca pela tranquilidade interior. Serenidade, frente às pressões. No ambiente profissional, estamos frequentemente expostos a situações desafiadoras que podem abalar nossa serenidade interior. Imagine estar em um ambiente de trabalho onde críticas frequentes e julgamentos constantes são comuns. Essas circunstâncias podem gerar um ambiente carregado de tensão, afetando não apenas nosso equilíbrio emocional, mas nosso desempenho e produtividade.
Nesse contexto, a filosofia estoica propõe a busca pela tranquilidade interior, independentemente das pressões externas. Epicteto defendia a ideia de que nossa paz interior não deve depender do ambiente ao nosso redor, mas sim da nossa postura diante dessas circunstâncias. Não podemos deixar o ambiente moldar nossa postura. Ao nos depararmos com críticas no ambiente de trabalho, a proposta estoica é manter a calma e a serenidade, escolhendo não permitir que essas situações influenciem profundamente nosso estado emocional e racional. Isso não significa ignorar as críticas, mas sim desenvolver uma resposta equilibrada e consciente a elas, preservando nossa paz interior e concentração naquilo que é importante para nós. Pessoalmente, ao aplicar esse princípio no contexto profissional, percebi uma mudança significativa na forma como lido com situações desafiadoras. Ao invés de permitir que críticas ou julgamentos impactem meu desempenho ou meu estado emocional, aprendi a buscar essa tranquilidade interior, fortalecendo minha capacidade de lidar com as adversidades do ambiente de trabalho sem comprometer meu equilíbrio emocional. Epicteto afirmava: as coisas inatingíveis para o homem estão todas dentro dele mesmo. Essa frase reflete a essência da busca pela tranquilidade interior na filosofia estoica, especialmente no ambiente profissional. A serenidade reside na nossa capacidade de enfrentar pressões e julgamentos, mantendo nossa paz interior inabalável, diferenciando o controlável do incontrolável. Identificando o controlável e o incontrolável, ensinamentos de Epicteto, renomado filósofo estoico, destacava a importância de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ele resumiu essa ideia fundamental com a frase: só tenho poder sobre mim aquilo que eu permito. Essa abordagem delineia duas esferas distintas, aquilo que está dentro do nosso alcance e aquilo que está além dele, o incontrolável. Há uma série de aspectos na vida que estão fora do nosso controle. Por exemplo, eventos naturais como o clima, incluindo chuva, tempestades ou até mesmo um belo dia de sol. Além disso, as ações e decisões de outras pessoas, suas opiniões, julgamentos e comportamentos estão completamente fora do nosso domínio. Situações inesperadas, como imprevistos no trabalho ou no trânsito, também se enquadram nessa categoria. Enfim, a lista de elementos incontroláveis é vasta e inclui fatores como a economia global, a passagem do tempo, as guerras e até mesmo a própria morte. O controlável. Por outro lado, existem aspectos sobre os quais temos controle direto. Nossos pensamentos, atitudes e ações estão totalmente sob nossa alçada. Podemos escolher como reagir a eventos externos, decidir nossas prioridades, definir nossos objetivos e agir de acordo com nossos valores. A maneira como encaramos os desafios, nossa postura diante das adversidades e nossa capacidade de gerenciar nossas emoções são exemplos claros do que está ao nosso controle. Epicteto defendia que direcionar nossa energia para aquilo que controlamos fortalece nossa capacidade de lidar com as circunstâncias externas de maneira mais serena. Ele enfatizava que ao aceitarmos aquilo que não podemos controlar, podemos direcionar nossos esforços para aquilo que está sob nosso domínio, promovendo assim uma maior tranquilidade interior. Identificando o controlável e o incontrolável. Lições de Epicteto. Epicteto propunha uma distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa análise é essencial para lidar com insultos e julgamentos, temas frequentes na filosofia estoica. Imagine a situação. Você planeja um piquenique há dias e, no momento certo, uma chuva inesperada começa a cair. A precipitação é algo incontrolável, externo a você. Por outro lado, seus sentimentos diante dessa situação estão sob seu controle. Você pode optar por ficar frustrado e irritado ou encarar a chuva com serenidade e encontrar alternativas para aproveitar o momento de outra forma. Epicteto, em sua filosofia, destacava que nossos pensamentos, ações e atitudes são controláveis. Quando alguém lança palavras de insulto, essas palavras são como a chuva, algo externo que não controlamos. No entanto, nossas reações e sentimentos diante dessas palavras estão sob nosso domínio. Assim como você não pode impedir a chuva, não pode evitar que palavras de insulto sejam proferidas por outros. No entanto,
Assim como você escolhe sua reação à chuva, pode escolher como reagir a essas palavras. Você tem o poder de não permitir que essas palavras abalem seu equilíbrio emocional, mantendo o controle sobre seus sentimentos. Epicteto resumiu essa perspectiva com a frase: só tenho poder sobre mim aquilo que eu permito. Isso significa que podemos controlar nossas reações, nossos sentimentos, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Ao entender essa distinção entre o controlável e o incontrolável, estamos mais capacitados para enfrentar julgamentos e insultos. Isso nos fortalece para escolher com sabedoria nossas reações, mantendo nossa serenidade e tranquilidade interior. O controle sobre nossos sentimentos. A chave do equilíbrio. Segundo Epicteto, Epicteto ensinava que nossos sentimentos são como uma porta na qual detemos a única chave. Essa chave nos dá o poder de decidir o que permitimos que entre em nosso interior. Assim como em uma porta, temos o controle para permitir ou não a entrada de eventos externos, como palavras de insulto. Imagine que somos os guardiões dessa porta, e cada palavra, cada evento que chega até nós, é como alguém batendo a porta. Temos a escolha de abrir ou não essa porta. Se optarmos por abrir, permitimos que essas palavras entrem e nos afetem. Por outro lado, se escolhermos não abrir, podemos deixar passar sem que nos machuque. Epicteto, ao discutir o poder sobre nossos sentimentos, nos lembrava que somos os únicos responsáveis pelos efeitos que um insulto pode provocar em nós. Podemos optar por permitir que nos atinja e sofrer com isso, ou simplesmente ignorá-lo, deixando-o passar por nós sem causar ferimentos. Essa analogia da porta e da chave evidencia que somos os guardiões dos nossos sentimentos e que o poder está em nossas mãos para decidir o impacto que eventos externos terão sobre nós. Ter essa consciência nos permite escolher com sabedoria, mantendo nosso equilíbrio emocional diante de situações desafiadoras. O poder sobre nossas ações, pensamentos e atitudes. A autonomia do ser conforme Epicteto. Epicteto ressaltava que somos os únicos governantes de nossas próprias ações, pensamentos e atitudes. É como se fôssemos capitães de um navio, responsáveis por direcionar seu rumo em meio ao oceano das circunstâncias externas. Nós temos o domínio sobre como reagimos às situações que surgem em nossas vidas. Mesmo diante de eventos inesperados ou desafiadores, possuímos a liberdade de escolher nossa resposta. Podemos surpreender os outros ao reagir de maneira inesperada, porém controlada, em situações que normalmente poderiam nos abalar. Da mesma forma, podemos controlar nossos pensamentos. Nossa mente é como um jardim e temos o poder de cultivá-la. Podemos preservar nossos pensamentos da influência das opiniões alheias, não permitindo que o pensamento de outra pessoa se torne nosso, a menos que desejemos. Não precisamos comprar ideias que não ressoem com nossa verdade interior, nem deixar que os pensamentos ou ideias dos outros contaminem nosso próprio raciocínio. Epicteto defendia que, ao compreendermos essa autonomia sobre nossos pensamentos e ações, tornamo-nos verdadeiramente livres. A liberdade não está apenas em fazer o que desejamos, mas em escolher conscientemente como reagimos e como pensamos, independentemente das influências externas. Compreendendo o incontrolável. Aceitação das opiniões e ações alheias. Epicteto nos ensinou sobre a importância de reconhecermos o que está fora de nosso controle. Assim como um jardineiro não pode controlar o clima, existem áreas em nossas vidas que simplesmente não podemos influenciar. Opiniões de outras pessoas, ações externas e as circunstâncias são exemplos claros disso. Imagine a situação em que alguém expressa uma opinião áspera ou age de forma desagradável. Não temos controle sobre como essa pessoa escolhe se expressar ou se comportar. O que está sob nosso controle é nossa reação a essas circunstâncias. Podemos escolher não deixar que essas opiniões ou ações nos afetem profundamente. É como se disséssemos ao jardineiro que não pode controlar a chuva, mas pode escolher plantar suas sementes em diferentes estações para se adaptar ao clima. Da mesma forma, podemos escolher como processar e reagir diante das ações ou opiniões dos outros. Aceitar o incontrolável não significa resignação passiva.
mas sim adotar uma postura serena diante das coisas que estão além do nosso domínio. Não devemos permitir que aquilo que não podemos controlar nos afete emocionalmente. Reconhecer o que está fora do nosso controle nos libera do fardo da frustração e do sofrimento desnecessário. Epicteto ressaltava que nossa paz interior não deve depender das ações ou opiniões dos outros. Ao reconhecermos o que está além do nosso controle, ganhamos a liberdade de direcionar nossa energia para aquilo que podemos controlar, nossas próprias atitudes e reações. Resiliência versus dano moral. Uma perspectiva estoica para os dias atuais. Nos ensinamentos estoicos de Epicteto, aprendemos a não permitir que as opiniões alheias abalem nossa tranquilidade interior. Contudo, é essencial diferenciar entre a resiliência emocional diante de críticas e o enfrentamento de insultos que possam causar danos à nossa reputação e moral. Vivemos em uma era onde as redes sociais e a disseminação de informações podem ser desafiadoras. A propagação de fake news, por exemplo, pode gerar insultos públicos e falsas acusações que impactam diretamente nossa reputação e imagem perante a sociedade. Nesses casos, é crucial entender que o estoicismo não preconiza a passividade diante de danos morais graves. Lidar com calúnias, difamações ou insultos públicos que afetem nossa integridade requer, muitas vezes, medidas legais para buscar uma retratação ou correção da informação. Buscar reparação diante de insultos que possam prejudicar nossa moral não significa permitir que isso nos abale emocionalmente. É uma ação consciente para preservar nossa integridade perante a sociedade e proteger nossa imagem. A filosofia estoica nos oferece a serenidade para enfrentar tais desafios, agindo de forma assertiva e objetiva. A busca por retificações legais ou públicas é um ato de preservação da justiça e da verdade, mas, ao mesmo tempo, é fundamental manter a tranquilidade emocional diante dessas situações. Epicteto nos lembra que, apesar de buscarmos reparação externa, a verdadeira paz interior vem da aceitação do que está sob nosso controle e da manutenção de nossa integridade moral, independente das adversidades externas. Lidando com insultos e julgamentos alheios. Impacto dos insultos e julgamentos externos em nosso equilíbrio mental. Os insultos e julgamentos vindos de outras pessoas têm o poder de afetar profundamente nosso equilíbrio mental e emocional. Quando somos alvos de críticas, especialmente de natureza negativa, é natural sentir uma gama de emoções, desde raiva e frustração até tristeza e ansiedade. O estoicismo de Epicteto nos convida a uma reflexão sobre como reagimos a tais insultos. Já vimos que não são os insultos em si que nos perturbam, mas sim nossa interpretação e reação a eles. Quando permitimos que essas palavras nos atinjam, damos a elas poder sobre nosso estado emocional. A forma como interpretamos e internalizamos esses insultos determina seu impacto em nossa mente. Epicteto nos lembra de questionar a validade dessas opiniões, separando-as da verdadeira essência de quem somos. Ele ressalta que nosso valor não deve ser definido por julgamentos externos, mas sim por nossa integridade interior e valores fundamentais. Os insultos podem abalar temporariamente nosso equilíbrio emocional, mas a prática estoica nos oferece ferramentas para lidar com tais situações. Ao desenvolvermos uma compreensão mais profunda de nosso próprio valor e ao focarmos no que está sob nosso controle, podemos minimizar o impacto desses insultos em nossa saúde mental. A chave está em cultivar uma mentalidade que nos permita filtrar as opiniões externas, separando aquilo que é construtivo do que é apenas ruído. O estoicismo nos encoraja a buscar o autoconhecimento e a fortalecer nossa confiança interior, tornando-nos menos vulneráveis aos julgamentos alheios e mais capazes de manter nosso equilíbrio mental mesmo diante das adversidades. Princípios estoicos para lidar com insultos e julgamentos. Identificar a fonte do sofrimento, autoavaliação reflexiva e o poder das interpretações. Epicteto nos convida a um profundo exercício de autoavaliação, no qual examinamos como interpretamos o mundo ao nosso redor. Frequentemente somos nós mesmos que conferimos significados às palavras e ações dos outros, concedendo-lhes poder sobre nossas emoções e reações. Ao compreender essa dinâmica,
abrimos espaço para questionar nossos julgamentos automáticos e preconceitos, o que, por sua vez, diminui o impacto emocional das situações desafiadoras. A natureza subjetiva das interpretações. Epicteto nos alerta sobre a natureza subjetiva das interpretações. Por exemplo, quando alguém nos critica, essa crítica por si só não carrega o peso emocional. É a forma como a interpretamos que gera o impacto. Se nos permitimos acreditar totalmente nessas críticas, elas se tornam poderosas. No entanto, se as vemos como opiniões externas que podem ou não refletir a realidade, seu impacto é reduzido. Questionamento dos próprios pensamentos. A filosofia estoica nos ensina a questionar nossos pensamentos automáticos. Ao invés de aceitar imediatamente uma interpretação negativa, podemos nos perguntar se ela é verdadeira, útil ou benéfica. Esse exercício nos permite filtrar nossas reações, questionando se aquilo que estamos pensando realmente corresponde à realidade ou se é apenas um reflexo de nossos medos e inseguranças. Exemplo do efeito elástico. Epicteto usava a metáfora do elástico para exemplificar esse conceito. Ele comparava a mente a um elástico. Se você puxa o elástico, ele volta para seu estado original quando solto. Da mesma forma, os insultos e julgamentos externos podem nos afetar apenas se permitirmos. Se questionarmos esses julgamentos e reinterpretarmos as situações, podemos reduzir seu impacto, assim como o elástico retorna ao seu estado inicial. Ao exercitar essa reflexão, aprendemos a não conceder automaticamente poder às palavras e ações dos outros. Reconhecemos que o que realmente importa é como optamos por interpretar e reagir a essas situações. Essa prática nos dá o controle sobre nossas emoções, permitindo uma resposta mais sábia e equilibrada diante dos insultos e julgamentos alheios. Domínio das reações iniciais. Epicteto nos convida a exercitar o controle sobre nossas reações imediatas. Enquanto não podemos controlar as palavras ou ações dos outros, temos total domínio sobre nossas primeiras impressões e reações a esses estímulos externos. Isso implica em adotar uma postura de pausa, reflexão e abordagem racional diante das situações desafiadoras, permitindo-nos responder de maneira equilibrada e consciente, em vez de reagir impulsivamente. Pausa e reflexão. A filosofia estoica nos ensina a valorizar o espaço entre o estímulo e a resposta. Quando confrontados com um insulto ou julgamento, podemos praticar uma pausa antes de reagir. Essa pausa é o momento para refletir, respirar fundo e avaliar racionalmente a situação. Ao invés de responder imediatamente com emoção, esse intervalo nos oferece a oportunidade de responder com clareza e controle. Analogia do selo e cera. Epicteto utilizava a analogia do selo e da cera para ilustrar esse conceito. O mundo externo é como a cera, maleável e moldável. As impressões que recebemos são como o selo. Elas deixam sua marca, mas não determinam permanentemente nossa resposta. Assim como a cera não é afetada pelo selo após a impressão inicial, podemos evitar que os insultos deixem uma marca duradoura em nossas mentes. Exemplo da compreensão profunda. Imagine alguém que, ao ser insultado, não reage de imediato, mas em vez disso pausa e se questiona sobre a verdade por trás dessas palavras. Essa pessoa avalia se o insulto é fundamentado ou baseado em mal-entendidos. Essa abordagem permite uma resposta consciente e controlada, em vez de uma reação emocional imediata. A prática de controlar nossas reações iniciais é uma ferramenta poderosa. Ela nos capacita a lidar com os insultos e julgamentos de maneira consciente e equilibrada, proporcionando espaço para uma resposta que não é determinada pelo calor do momento, mas sim pela clareza e racionalidade. A natureza dos insultos e ofensas. A filosofia estoica nos convida a aprofundar a compreensão sobre a verdadeira natureza dos insultos e ofensas, destacando que, por si só, eles não têm o poder de nos prejudicar. É a nossa interpretação e reação a essas palavras que determinam seu impacto sobre nós. Visão dos estoicos. Os estoicos, como Epicteto, enfatizavam que as palavras e ações dos outros não têm poder intrínseco sobre nós. São as interpretações que atribuímos a esses eventos que geram sofrimento ou perturbação. Epicteto afirmava que somos perturbados não pelas coisas em si, mas pela nossa percepção delas. Comparação com flechas.
Uma analogia frequentemente utilizada pelos estoicos é a ideia de que os insultos são como flechas. Assim como uma flecha não causa dano sem um arco para lançá-la, os insultos não têm efeito sem nossa aceitação e interpretação. Quando rejeitamos esses insultos, como se estivéssemos desviando a flecha, eles perdem seu impacto. Controle sobre a reação. Ao compreendermos que os insultos em si não são prejudiciais, somos capazes de exercer um maior controle sobre nossa reação a eles. Em vez de reagir impulsivamente ou internalizar as palavras ofensivas, podemos escolher não aceitar esses insultos como verdadeiros ou relevantes para nossa autoimagem. Exemplo da água e do óleo. Podemos comparar os insultos à água em nossa mente a um recipiente com óleo. Se a água, insultos, for despejada no óleo, nossa mente, ela permanecerá separada, sem causar mistura ou contaminação. Da mesma forma, podemos manter os insultos separados de nossa identidade, sem permitir que afetem nossa paz interior. Aprofundar a compreensão de que os insultos não possuem poder intrínseco sobre nós nos capacita a rejeitar sua influência, exercendo controle sobre como eles afetam nossa perspectiva e emoções. É o nosso discernimento e a forma como escolhemos reagir que determinam o impacto dos insultos em nossas vidas. Percepção dos insultos e o sofrimento associado. Nossa percepção dos insultos desempenha um papel crucial no sofrimento que experimentamos em resposta a essas palavras ofensivas. A maneira como interpretamos e internalizamos esses insultos pode amplificar significativamente seu impacto emocional. Interpretação pessoal. Os insultos, muitas vezes, são interpretados como ataques diretos à nossa pessoa, valores ou caráter. Essa interpretação pessoal intensifica o sofrimento, pois sentimos que nossa identidade está sendo questionada ou diminuída. Reações emocionais. Nossa percepção dos insultos pode desencadear uma série de reações emocionais, como raiva, tristeza, frustração ou até mesmo sentimentos de inadequação. Isso ocorre quando internalizamos as palavras negativas e permitimos que afetem nossa autoimagem. Reflexão sobre a validade. A filosofia estoica nos encoraja a questionar a validade desses insultos. Epicteto sugeria que devemos examinar se o que está sendo dito é verdadeiro ou se é apenas a opinião de outra pessoa, que não reflete necessariamente nossa realidade. Desconstrução da percepção. Ao examinar criticamente nossas percepções, podemos desconstruir a narrativa dos insultos. Questionar a validade dessas palavras nos permite separar a opinião alheia da nossa própria visão sobre nós mesmos. Exemplo do espelho deturpado. Pense em um espelho distorcido que reflete uma imagem distorcida. Da mesma forma, a percepção distorcida dos insultos pode criar uma visão distorcida de nós mesmos. A filosofia estoica propõe que ajustemos esse espelho, buscando enxergar a nós mesmos com clareza, apesar das distorções externas. Ao compreendermos como nossa percepção dos insultos pode amplificar o sofrimento, ganhamos a capacidade de examinar criticamente essas interpretações, reduzindo seu impacto emocional e mantendo uma visão mais equilibrada de nossa própria identidade. Estratégias para responder com serenidade aos insultos e críticas. Prática da empatia. Antes de responder, é fundamental compreender a perspectiva da pessoa que emite os insultos. A prática da empatia nos permite entender possíveis motivações por trás das críticas, o que pode diminuir a intensidade da resposta emocional. Resposta ponderada. Ao invés de reagir de forma impulsiva, a filosofia estoica propõe uma resposta ponderada. Isso envolve uma pausa para refletir sobre a situação, permitindo que a resposta seja racional e equilibrada. Avaliação da importância. Questionar a importância dos insultos é fundamental. Se as críticas não têm base sólida ou são irrelevantes para nosso desenvolvimento pessoal, responder com calma e indiferença pode ser mais benéfico do que se deixar afetar. Uso do humor. Em certas situações, responder com humor pode neutralizar a intensidade dos insultos e a continuidade deles. A habilidade de rir de si mesmo e da situação pode desarmar a hostilidade e demonstrar a insignificância dela com uma postura leve e tranquila. Foco nas ações, não nas palavras. Ao responder, direcione a atenção para suas ações e comportamentos.
Ao invés de entrar no jogo das palavras ofensivas, destacar atitudes positivas e ações construtivas pode desviar o foco dos insultos. Temperança na resposta. A moderação na resposta é crucial. Evitar uma escalada de conflitos por meio de palavras agressivas é uma prática estoica. Responder com serenidade e assertividade pode ajudar a dissipar a tensão. Tempo para reflexão. Quando possível, reservar um tempo para ponderar sobre a melhor resposta é sábio. Isso evita respostas precipitadas e permite uma abordagem mais serena e consciente. Preservar a dignidade. Manter a dignidade pessoal é um dos princípios centrais da filosofia estoica. Responder com serenidade preserva não apenas a dignidade própria, mas também demonstra um controle emocional admirável. Responder com serenidade e calma diante de insultos ou críticas não apenas evita conflitos desnecessários, mas também demonstra uma postura madura e equilibrada, refletindo os princípios estoicos na prática do dia a dia. Essas estratégias podem auxiliar na resposta aos insultos, mantendo um equilíbrio emocional e demonstrando uma postura serena diante das críticas alheias. Importância de manter a calma e a compostura diante de situações desafiadoras. Preservação da serenidade interior. Diante de insultos e julgamentos alheios, manter a calma é fundamental para preservar a paz interior. A filosofia estoica ressalta que nossa serenidade não deve ser afetada por eventos externos, inclusive palavras ofensivas. Melhoria da comunicação. Manter a calma permite uma comunicação mais eficaz. Responder de forma tranquila e ponderada ajuda a expressar ideias de maneira clara e assertiva, sem acirrar conflitos. Preservação da razão. A compostura nos ajuda a manter a clareza mental diante de situações desafiadoras. Ao permanecer calmo, é mais fácil tomar decisões racionais e evitar respostas impulsivas baseadas em emoções momentâneas. Respeito próprio. Manter a calma e a compostura diante de insultos é um ato de respeito próprio. Isso reflete a confiança e o controle sobre as próprias emoções, independentemente das palavras alheias. Redução de conflitos. Ao responder com tranquilidade, é possível reduzir a escalada de conflitos. A compostura pode ajudar a desarmar situações tensas e abrir espaço para um diálogo mais construtivo. Exemplo de equilíbrio. Ao manter a calma em meio a situações desafiadoras, somos um exemplo vivo dos princípios estoicos. Isso inspira outros e demonstra um controle emocional admirável. Foco na solução, não no problema. A compostura nos permite direcionar nossa energia para encontrar soluções em vez de se prender aos problemas. Isso promove uma abordagem construtiva para lidar com os desafios. Manter a calma e a compostura diante de situações desafiadoras não apenas beneficia a nós mesmos, mas também influencia positivamente as interações com o mundo ao nosso redor, refletindo a força interior e a estabilidade emocional promovidas pela filosofia estoica. Essa atitude permite uma maneira mais equilibrada de lidar com os desafios do cotidiano, mantendo a estabilidade emocional mesmo diante de situações que poderiam causar tumulto. Focar no controle interno. Direcionando energia para o que podemos controlar, ênfase na autonomia. A filosofia estoica destaca a importância de concentrar nossos esforços naquilo que está sob nosso controle direto. Isso implica reconhecer que nossas ações, pensamentos e atitudes são os elementos que podemos influenciar e gerenciar. Redução do estresse e da ansiedade. Ao concentrar energia apenas no que podemos controlar, reduzimos a ansiedade gerada por preocupações com coisas externas. Isso nos permite enfrentar desafios com mais clareza mental, sem o peso daquilo que foge ao nosso domínio. Manutenção da serenidade. A busca pela serenidade e tranquilidade interior se apoia na compreensão de que controlamos nossas respostas e atitudes, não eventos externos. Ao aceitar essa distinção, encontramos uma base estável para navegar pelas turbulências da vida. Promoção do crescimento pessoal. Focar no que podemos controlar nos capacita a investir em nosso próprio desenvolvimento. Ao direcionar energia para aspectos como autodisciplina, ética e sabedoria, estamos investindo em nós mesmos. Redirecionamento de energia. Ao não nos deixarmos consumir por preocupações externas, direcionamos nossa energia para ações construtivas e significativas.
Isso nos permite realizar mudanças reais em nossa vida, ao invés de nos sentirmos impotentes diante do que não está ao nosso alcance. Resiliência diante das adversidades. Focar no controle interno fortalece nossa resiliência. Lidamos melhor com contratempos ao reconhecermos que a maneira como respondemos está sob nosso controle, independentemente das circunstâncias externas. Ao direcionar nossa atenção para o que está ao alcance de nossa influência direta, a filosofia estoica nos convida a viver de maneira mais consciente, responsável e equilibrada, mesmo em meio aos altos e baixos da vida. Canalizando o foco para ações construtivas. Exemplos práticos: desenvolvimento de habilidades. Ao invés de preocupar-se excessivamente com opiniões alheias, podemos canalizar nossa energia para o aprimoramento de habilidades. Por exemplo, em vez de ser consumido por críticas, podemos investir tempo em aprender algo novo, como um idioma, uma habilidade artística ou uma disciplina profissional. Cuidado com o autodesenvolvimento. Focar em nosso crescimento pessoal é uma ação construtiva. Em vez de se deixar abater por comentários negativos, podemos investir em práticas que promovam saúde mental e física, como meditação, exercícios ou leitura. Construção de relacionamentos positivos. Em situações desafiadoras, podemos direcionar nossa atenção para fortalecer nossos relacionamentos. Isso pode ser feito ao buscar interações sociais significativas, praticar a empatia e a compaixão, fortalecendo laços com pessoas que nos apoiam. Foco na produtividade e objetivos. Ao invés de nos perdermos em preocupações, podemos dedicar tempo à definição de metas e planejamento estratégico. Concentrar-se em metas pessoais e profissionais pode desviar a atenção de críticas desnecessárias e manter o foco em direções positivas. Criação de projetos criativos. A energia investida na criação de projetos criativos pode ser uma forma poderosa de canalizar sentimentos negativos. Escrever, pintar, criar música ou se envolver em qualquer forma de expressão artística pode oferecer um escape saudável e produtivo. Atitudes de generosidade e serviço. Ao invés de se deixar consumir por comentários ou julgamentos, voltar-se para ajudar os outros pode ser transformador. Praticar atos de generosidade ou se engajar em trabalho voluntário permite direcionar energia para o bem coletivo. Ao desviar nossa atenção de preocupações improdutivas para ações construtivas, podemos utilizar melhor nosso tempo e energia, desenvolvendo-nos de forma mais positiva e gratificante. Desenvolvendo resiliência emocional diante de insultos e críticas. Praticar a autocompaixão. Em vez de sermos excessivamente autocríticos, praticar a autocompaixão pode ser fundamental. Reconhecer que todos cometemos erros e que podemos nos perdoar pode fortalecer a resiliência emocional. Técnicas de mindfulness e meditação. A prática da atenção plena e da meditação pode ajudar a cultivar a calma interior e a perspectiva sobre os próprios pensamentos. Isso auxilia na observação dos sentimentos que surgem diante das críticas e a lidar com eles de maneira mais equilibrada. Reestruturação cognitiva. Exercícios que desafiam pensamentos negativos e distorcidos podem ser úteis. Avaliar racionalmente os insultos ou críticas, questionando se são realmente verdadeiros ou se refletem mais sobre a pessoa que os proferiu, pode contribuir para uma resiliência emocional maior. Prática da gratidão e reconhecimento das conquistas. Focar em aspectos positivos da vida e reconhecer conquistas pode criar uma base sólida de resiliência. Ao invés de permitir que críticas abalem a autoestima, a prática diária de gratidão e reconhecimento do próprio crescimento pode fortalecer a confiança pessoal. Estabelecimento de limites saudáveis. Saber quando uma crítica construtiva termina e um insulto prejudicial começa é crucial. Desenvolver a habilidade de estabelecer limites claros e saudáveis com pessoas que tendem a nos ofender pode preservar a estabilidade emocional. Cuidado com o diálogo interno. Monitorar o diálogo interno é essencial. Evitar a autoincriminação por causa de insultos externos e substituir pensamentos negativos por afirmações positivas pode ajudar a construir uma resiliência emocional mais sólida. Desenvolver resiliência emocional frente a insultos e críticas requer prática e autocuidado contínuo.
Essas técnicas e exercícios podem contribuir para um melhor equilíbrio emocional e um enfrentamento mais saudável dessas situações. Fortalecimento emocional por meio da prática constante. Consistência na aplicação das técnicas. Assim como qualquer habilidade, fortalecer a resiliência emocional requer consistência na aplicação das técnicas. O treino constante de exercícios de autocompaixão, mindfulness e reestruturação cognitiva pode fortalecer gradualmente a capacidade de lidar com insultos e críticas. Repetição e repetição. Ao praticar regularmente as estratégias para lidar com insultos, estamos reforçando conexões neurais que promovem uma resposta mais equilibrada. Isso significa que, com o tempo, reagir de maneira mais serena se torna uma resposta natural. Aprendizado com experiências anteriores. Cada vez que enfrentamos insultos ou críticas, é uma oportunidade para aplicar as técnicas aprendidas. Refletir sobre como lidamos com situações passadas pode nos ajudar a ajustar e melhorar nossa abordagem emocional. Incremento gradual da resiliência. À medida que persistimos na prática, notamos um aumento gradual na nossa capacidade de lidar com essas situações desafiadoras. A resiliência emocional não é desenvolvida da noite para o dia, mas sim construída gradualmente ao longo do tempo. Adaptação e refinamento. Com a prática contínua, podemos adaptar e aprimorar as estratégias que funcionam melhor para nós. É um processo de autoconhecimento e refinamento das técnicas que se mostram mais eficazes para enfrentar insultos e críticas. Foco na progressão, não na perfeição. O fortalecimento emocional não implica na ausência de reações, mas na melhoria das respostas ao longo do tempo. É importante não se cobrar excessivamente por reagir de maneira perfeita, mas sim valorizar o progresso pessoal. A prática constante é essencial para fortalecer a resiliência emocional. Ao persistir e aprimorar essas técnicas ao longo do tempo, podemos desenvolver uma capacidade maior de lidar com os desafios emocionais, incluindo insultos e críticas. Aplicação prática dos princípios estoicos em situações de insultos e julgamentos. Exemplo 1. Crítica pública. Imagine ser alvo de críticas públicas, seja no trabalho ou nas redes sociais. Ao invés de reagir impulsivamente, a filosofia estoica nos encoraja a refletir sobre a situação. Isso pode envolver pausar para avaliar a validade da crítica, distinguindo entre o que é construtivo e o que é simplesmente um ataque pessoal. Utilizando os princípios estoicos, podemos focar naquilo que está sob nosso controle, como nossa resposta à crítica, e buscar responder de forma calma e ponderada, buscando o aprendizado na situação. Exemplo 2. Insultos pessoais. Quando somos alvo de insultos pessoais, é natural sentir-se magoado. No entanto, a prática estoica nos leva a considerar a fonte do insulto. Ao percebermos que o problema está na visão do outro, e não necessariamente em nossa essência, podemos escolher não internalizar essas palavras. O estoicismo nos encoraja a focar na nossa própria virtude e no que podemos controlar. Nossas reações e ações diante dos insultos. Isso pode implicar em uma resposta tranquila, recusando-se a permitir que tais insultos abalem nossa autoestima ou bem-estar emocional. Exemplo 3. Julgamentos não fundamentados. Muitas vezes, somos alvo de julgamentos sem base sólida. O estoicismo nos ensina a praticar a indiferença, não permitindo que tais julgamentos não fundamentados abalem nosso equilíbrio emocional. Em vez de nos deixarmos afetar por opiniões sem embasamento, focamos em nossas ações e valores, reconhecendo que o que os outros pensam não define nossa verdadeira essência. Estes exemplos práticos ilustram como aplicar os princípios estoicos em situações reais de insultos e julgamentos. A filosofia estoica oferece um guia para cultivar serenidade, discernimento e resiliência diante dessas adversidades. Exemplificação de situações do dia a dia e como utilizar a filosofia estoica para lidar com elas. Críticas no ambiente de trabalho. No trabalho, críticas são frequentes. A abordagem estoica sugere que, ao invés de reagir defensivamente, podemos considerar a validade dessas críticas. Avaliar se elas são construtivas nos ajuda a direcionar nosso foco para áreas de melhoria, sem nos deixar abalar emocionalmente.
A filosofia estoica nos ensina a separar o que está sob nosso controle, nossa resposta às críticas e ações para melhorar, daquilo que não está, a forma como os outros nos veem. Discussões e conflitos interpessoais. Em situações de conflito, a prática estoica nos convida a controlar nossas emoções e reações impulsivas. Ao focar naquilo que podemos controlar, como nossa calma e resposta racional, podemos evitar que a situação escalone. A filosofia estoica propõe que não somos perturbados pelas ações dos outros, mas sim pela nossa interpretação dessas ações. Isso nos permite responder de forma mais serena e evitar escaladas desnecessárias de conflito. Julgamentos e comparações nas redes sociais. Nas redes sociais, é comum sermos alvo de julgamentos e comparações. A abordagem estoica nos ensina a não buscar validação externa, mas sim a cultivar nossa virtude interior. Ao reconhecer que as opiniões alheias são externas ao nosso ser, podemos escolher não nos deixar abalar por elas. A prática estoica nos encoraja a focar em nossa autenticidade e integridade, não sendo afetados por comparações que podem surgir. Estes exemplos ilustram como a filosofia estoica pode ser aplicada no dia a dia para lidar com situações desafiadoras, oferecendo uma perspectiva que nos permite manter a serenidade e a clareza diante de adversidades cotidianas. Neste vídeo, exploramos um guia completo sobre como lidar com insultos e julgamentos, seguindo os sábios ensinamentos de Epicteto. Vamos recapitular os principais pontos abordados. Identificação do controle e do incontrolável. Destacamos a importância de discernir o que está sob nosso controle e o que não está, segundo os ensinamentos estoicos de Epicteto. Isso nos permite focar nossa energia naquilo que podemos influenciar, em vez de nos preocuparmos com o que está além do nosso domínio. Postura diante de insultos e julgamentos. Exploramos a abordagem estoica para lidar com insultos e críticas, destacando que nosso poder reside na forma como reagimos a essas situações. A serenidade e a calma diante das adversidades são aspectos-chave para manter a estabilidade emocional. Análise reflexiva e controle das reações. Enfatizamos a importância da autoavaliação reflexiva, que nos permite questionar nossas próprias interpretações e avaliações. Controlar nossas reações iniciais diante de insultos nos oferece a oportunidade de responder de maneira consciente e equilibrada. Resiliência emocional e foco interno. Abordamos o desenvolvimento da resiliência emocional e a concentração no que está sob nosso controle interno. Isso nos ajuda a cultivar uma postura mais sólida diante das situações desafiadoras. Aplicações, práticas da filosofia estoica. Exploramos exemplos do cotidiano e como a filosofia estoica pode ser aplicada para lidar com insultos, críticas e desafios interpessoais. Ao recapitular esses pontos-chave, reforçamos a importância dos ensinamentos estoicos de Epicteto na busca pela serenidade, resiliência e controle emocional diante das adversidades que enfrentamos na vida. A importância da prática contínua dos princípios estoicos e da reflexão pessoal sobre a aplicabilidade desses ensinamentos na vida cotidiana. A filosofia estoica não é apenas um conjunto de ideias, mas um modo de vida. A prática regular desses princípios não só nos ajuda a lidar com insultos e julgamentos, mas também molda nossa perspectiva diante dos desafios. É essencial não apenas compreender esses conceitos, mas aplicá-los rotineiramente. A prática constante dos princípios estoicos fortalece nossa resiliência emocional, permitindo-nos enfrentar momentos difíceis com calma e clareza. É como um exercício para a mente, treinando-nos para lidar com as adversidades de maneira mais serena e equilibrada. Além disso, convida-nos à reflexão sobre como esses ensinamentos se encaixam em nossas vidas. Não basta apenas entender teoricamente, é fundamental encontrar maneiras de aplicá-los na prática diária. Isso requer uma análise pessoal e profunda, avaliando como podemos integrar esses princípios em nossas interações, decisões e visão de mundo. Portanto, a prática contínua não apenas fortalece nosso interior, mas também nos ajuda a moldar nosso modo de ser e a reagir ao mundo ao nosso redor. A reflexão sobre a aplicabilidade desses ensinamentos é uma jornada pessoal e contínua,
uma busca pela serenidade, sabedoria e autenticidade no dia a dia. Quero parabenizá-lo e agradecer por você ter acompanhado este vídeo até aqui. Espero que tenha encontrado valor nos ensinamentos estoicos compartilhados e que possa aplicá-los em sua vida. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos como este e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Além disso, adoraria receber seus comentários sobre este conteúdo. Que temas você gostaria de ver no futuro? Sua interação é fundamental para moldar o conteúdo deste canal e estou ansioso para ouvir suas ideias. Obrigado novamente por assistir e por fazer parte desta jornada em busca de sabedoria e crescimento pessoal. Até a próxima!